E aí, galera, oitavo ano, nós estamos respondendo as questões da prova, não é? Nós vamos começar pensando na gravura da questão inicial. Essa gravura, essa ilustração, ela é de Pedro Américo, ela é sempre famosa, né? Está sempre por aí preenchendo os livros de história. Tá, o que trata a gravura seria essa pergunta, né? Qual que é a explicação? A explicação é que esse rapaz que está aí em estado de decomposição, sendo destruído o seu corpo, o nome dele é Joaquim da Silva Xavier, né? E nós estamos falando de Tiradentes, o vulgo Tiradentes. O objetivo dessa ilustração é falar da Inconfidência Mineira. O que é a Inconfidência Mineira? É a luta dos mineiros pela independência. Os caras só queriam uma coisa, queriam formar um novo país, um país de Minas, né? O país mineiro. Seria um país independente das outras colônias, né? Brasil tem um monte de províncias e Minas seria um país independente. Só isso que ele queria. Portugal, de forma violenta, reprimiu essa tentativa e deu um exemplo. Enforcou o indivíduo e esparramou as partes do seu corpo, várias partes da cidade, para mostrar que todo aquele que lutar contra o Império Português ia se dar mal. Essa é a intenção da coroa portuguesa. Bacana? Estamos juntos? Questão 2. Questão 2 é um desdobramento da primeira. Ela pergunta o que é a derrama, o que foi o imposto da derrama. A derrama é justamente o imposto que impulsionou a Inconfidência Mineira a agilizar o processo de independência. O que é? Uma vez por ano, a coroa cobrava 15 arrobas de ouro. Se o indivíduo tivesse colhido é bom, né? Retirado 1 grama de ouro da sua mina, ele teria que pagar 15 arrobas, não é? Detalhe, se não tivesse 15 arrobas, ele teria que completar a quantidade do peso do ouro com seus bens particulares. Caso não conseguisse, ele ficaria preso, poderia ser condenado à morte e assim, vida que segue. Então esse imposto trouxe muita chateação. Se fosse nos dias de hoje, a gente traduziria assim: o dia da miséria social, o dia do pânico social. Era um dia de pânico, as pessoas ficavam loucas quando era o dia da derrama. Então trouxe muito problema, muita angústia e muita dor. Esse é o imposto da derrama. Tá bom? Questão 3 vai falar das reformas pombalinas. E fala assim: as reformas pombalinas propuseram em relação ao Brasil 2 pontos. Gente, a questão mata na questão B. Então, 3, questão B. Expulsão dos jesuítas e uma política de liberdade do nativo. Ou seja, 1500, pouquinho, nós estamos vivendo um período que foi dominado, né, pela questão religiosa. Então, a Igreja Católica patrocinou os navios que trouxeram os portugueses para a América. Então, em contrapartida, é uma mão dupla. Quem patrocinou, se encontrar a gente, a pessoa que patrocinou tem um direito de fazer desse novo fiel o seu discípulo. Então, a Igreja Católica seria então agora a igreja oficial, porque ela trouxe as pessoas, encontrou o Brasil via patrocínio da igreja. Então, essa era a tendência. Mas o Marquês de Pombal, a primeira coisa que ele fez, ele queria acabar com essa dependência da igreja religiosa e educacional. Então ele manda embora os jesuítas para montar uma escola aqui laica. Laica é o quê, professor? Sem a influência da Igreja Católica. Até também porque a Igreja Católica atrapalhava os projetos de dominação, agora de escravatura, que ele ia trazer para implementar no Brasil. Então, expulsão dos jesuítas e uma nova política de liberdade do nativo. Liberdade do nativo é contraditório, né? Eu estou libertando o nativo, até porque também a igreja sempre protegeu. Agora eu vou trazer um indivíduo que é especializado no trabalho, que é o escravo africano, tá? Então, expulsão do jesuíta e política de liberdade do indígena, letra B. Quarto, conjuração baiana. A conjuração baiana, ela tem uma característica ímpar. Qual que é? Letra A. Ela teve participação popular,
e a grande busca dessa conjuração, dessa revolta dos baianos, era a questão social. Havia fome, havia miséria, para variar no Brasil, e então os baianos se organizaram para pedir à coroa uma nova postura, não é? E então eles tentaram se organizar e criar um estado próprio também. Então essa é a ideia da conjuração baiana. Então letra A mata a questão, por quê? Porque houve um diferencial. Primeira vez que vai haver na história a participação popular para fazer uma revolta, uma revolução. Você pode pensar comigo, mas na Revolução Francesa houve também. Sim, só que eles foram liderados pela burguesia e depois foram deixados de lado. Aqui eles faziam parte do movimento. Primeira vez que o movimento popular está buscando então o seu espaço através de um movimento de revolta. Tá? E então a questão A mata participação popular e reivindicações de políticas sociais. Avançando, questão 5. Entre as propostas da Inconfidência Mineira lá do Tiradentes, podemos destacar. A grande questão aqui é a letra D, a independência do Brasil e o estabelecimento de um governo republicano. Minas só queria uma coisa básica, uma coisa que é básica. Ele só queria que o Brasil deixasse Minas fundar um novo país, e um país republicano, um país com senadores, com leis, com assembleia e com um presidente da República. Só isso. Então, questão letra D, a independência do Brasil e o estabelecimento de um governo republicano. Tá bacana? O imperador mandou só matar e acabar com a revolta. Não deu muita moral. Não deixou ele fundar o seu estado mineiro, e assim a vida que segue. Tanto é que a bandeira de Minas está ligada a esse vínculo de liberdade, né? Esse vínculo da Revolução Francesa. Ainda sobre a Inconfidência Mineira, então, questão 5, letra D. A questão 6, a Inconfidência Mineira, ela tem um ideal inspirado aonde? Quem inspirou? Letra B, no pensamento liberal dos pensadores da Ilustração da Europa, ou seja, do Iluminismo. Então, letra B, os pensadores iluministas influenciaram os pensadores de Minas, os intelectuais mineiros, para promoverem essa famosa revolução ou revolta, né? Não houve revolução, foi só revolta. Revolução se tivesse mudado o quadro, não mudou o quadro, vida que segue. 7. O ideal da política liberal da Inconfidência Mineira tem uma grande contradição. Então, o ideal da política mineira ali, essa ideia de fazer a revolução ou a revolta e mudar o Brasil, se tornar um Brasil independente do Brasil, tem uma contradição. O que é a contradição? Na letra A já mata a questão. O que a letra A fala? Manutenção do regime de trabalho escravo. Qual que é a contradição? Os mineiros querem se libertar do Brasil, querem ter uma república, mas querem ter uma república já com a contradição, um problema. Qual que é o problema? Querem manter o trabalho escravo. Eu quero ser livre da opressão de Portugal, mas eu vou manter a minha opressão interna. Eu vou oprimir alguém, eu vou oprimir o trabalhador que veio da África. Então essa é a contradição. E até hoje nós estamos discutindo isso, né? É justo, não é justo? Cotas, trabalho, escravo. E então a contradição é a letra A, a manutenção do trabalho escravo. Bacana? 8. O governo português, então, no Brasil, na questão 8, que trouxe o governo brasileiro para ser instalado no Brasil, que trouxe o governo português, né? Por que a família de Portugal, a família real, veio aparecer aqui no Brasil? Letra D, o conflito entre Inglaterra e Napoleão, a França. Então, para fugir do embate, como Portugal era parceiro da Inglaterra e a Inglaterra estava com a guerra com a França, e a França pediu para Portugal se definir de qual lado estava para evitar uma invasão dos franceses, então Portugal escapa da guerra com a França, vindo morar no Brasil e instalou aqui o governo no Brasil. Em 1808, questão 8 então D, questão 9, em 1808, com a chegada da família real ao Brasil,
Qual foi a decisão de Dom João VI? Bacana. Ele coloca aí, ó, letra C, ele sou eu, né? Decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. A primeira coisa que Dom João fez foi, ó, moçada, todo mundo pode então embarcar no Brasil, trazer produtos para o Brasil, fazer comércio com o Brasil. Então aí o Brasil começa então a abertura dos portos. Nós estamos falando em 1808. A Europa já estava fazendo intercâmbio comercial com o mundo e o Brasil começa. E a última questão, questão 10, fala da independência política do Brasil. Não representa alteração na qualidade do sistema social. Ou seja, quando o Brasil se tornou independente, ele ficou devendo algo. Por que ficou devendo algo? Aí qual que é o algo? Letra D. O trabalho escravo continuou presente na vida do Brasil. Então é uma contradição, letra 10 aí, ou letra 10, questão 10, letra D, o trabalho escravo presente na atividade produtiva. Então o Brasil, ele não muda a questão qualitativa do seu sistema social, porque imagina, você é escravo, continua escravo, não muda nada. E mesmo depois que o escravo se tornou livre, né, muitos deles pediam para continuar escravo, porque ele tinha pelo menos uma condição básica de comer e beber. Básica não, abaixo da linha da miséria, mas ele pelo menos comia e bebia. E quando ele vai para o mercado de trabalho, ele teria que arrumar emprego, teria que conseguir casa, teria que conseguir essa estrutura. Então foi super difícil para inserir esse indivíduo no mercado de trabalho. E até hoje é. Fica em paz, massa estar com vocês esse semestre. Um grande abraço.